Imagine uma criatura tão grande que pode afundar um navio com um único movimento. Uma besta do mar que não apenas habita os pesadelos, mas que também pode ter sido uma realidade. Isso não é ficção nem lenda. Marinheiros antigos relataram encontros com monstros marinhos gigantescos e imortais, criaturas que ultrapassam nossa compreensão da natureza. Mas, e se o terror do desconhecido não estiver apenas nos contos antigos? E se essas histórias não forem apenas lendas, mas enigmas enterrados nas profundezas? Hoje, você vai conhecer os monstros que talvez nunca imaginou existir. De serpentes gigantescas a criaturas do abismo, o mar sempre escondeu segredos que a humanidade ainda tenta entender. Prepare-se para mergulhar nas profundezas. Quando falamos do Kraken, a primeira imagem que vem à mente é a de uma criatura colossal, com tentáculos longos o suficiente para envolver um navio inteiro. Lenda ou realidade? O Kraken é uma das mais antigas lendas marítimas, sendo mencionado por marinheiros escandinavos e mediterrâneos desde os tempos antigos. Os relatos falam de um monstro tão grande que sua mera presença causava pânico nas tripulações. De acordo com os marinheiros, o Kraken emergia do fundo do mar com seus tentáculos gigantes, puxando navios inteiros para a escuridão abissal. Mas será que tudo isso não passa de uma exagerada distorção da realidade? Estudos modernos sugerem que o Kraken poderia ser uma exagerada interpretação de criaturas reais, como as lulas gigantes, cujos tentáculos podem atingir até 20 metros. No entanto, a verdadeira questão que persiste é: o Kraken foi apenas uma lenda alimentada pelo medo dos marinheiros ou há algo maior e mais aterrador nas profundezas do oceano? Em um relato que mistura mistério e pavor, marinheiros do século XVII e XIX descreveram um monstro marinho que mais parecia uma serpente gigantesca com mais de 50 metros de comprimento. O que seria essa monstruosidade que, segundo alguns relatos, poderia até atacar embarcações? Esses avistamentos não são apenas histórias contadas ao redor da fogueira. Cientistas contemporâneos ainda não conseguem explicar essas visões. Alguns acreditam que as descrições podem ter origem em grandes animais, como a serpente marinha de Nazca, ou até mesmo grandes baleias e tubarões que se perderam nas águas mais profundas. Mas a persistência dos relatos de tais criaturas levanta uma pergunta perturbadora. E se essas serpentes gigantes nunca desapareceram? O que realmente esconde o vasto e profundo oceano? O Leviatã, uma criatura mencionada na Bíblia, é uma das mais antigas lendas sobre monstros marinhos. Descrito como uma serpente monstruosa do mar, capaz de gerar pânico e destruição, o Leviatã foi visto como uma representação do caos e da destruição natural. Mas a pergunta que persiste é: será que o Leviatã foi uma metáfora religiosa ou uma referência a uma criatura real que os antigos encontraram em suas viagens? Relatos de monstros marinhos parecidos com o Leviatã vêm de diversas culturas, e alguns cientistas sugerem que ele pode ser baseado em criaturas como o peixe-pedra ou até mesmo o cachalote, ambos conhecidos por suas formas monstruosas e comportamentos agressivos. O Leviatã permanece uma das grandes incógnitas da criptozoologia. Se ele realmente existiu, o que mais poderia estar escondido nas águas mais profundas, longe dos olhos humanos? Quando falamos de monstros marinhos, é impossível não mencionar o famoso monstro de Loch Ness,
Nessie, como ficou conhecido, se tornou uma das criaturas mais icônicas e debatidas do mundo. Mas seria esse monstro apenas uma criação de lendas ou uma criatura real que se esconde nas águas geladas da Escócia? Desde o século VI, há relatos sobre uma criatura serpenteante nas águas do Loch Ness. No entanto, a maioria dos cientistas afirma que Nessie é apenas um mito alimentado pela imaginação e, claro, pela necessidade humana de acreditar no extraordinário. Apesar disso, em 1934, uma famosa foto chamada Foto do Cirurgião surgiu, mostrando uma silhueta parecida com um réptil gigante emergindo da água. Essa imagem, que ainda hoje é debatida, levanta a questão: será que estamos tratando apenas de uma lenda escocesa ou há uma verdadeira criatura desconhecida nas águas de Loch Ness? Em Flathead Lake, no estado de Montana, nos Estados Unidos, o mistério das águas geladas esconde outro monstro marinho, o monstro de Flathead Lake. Descrito como uma criatura serpenteante e enorme, com mais de 15 metros de comprimento, essa besta tem sido avistada por diversos pescadores e turistas. Com base nos relatos, o monstro de Flathead parece ter o corpo de uma serpente e uma cabeça parecida com a de um dragão. Cientistas sugerem que pode ser um grande peixe ou um réptil pré-histórico, mas nenhuma explicação foi capaz de resolver o mistério. Esse monstro, que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida de criaturas marinhas, faz com que muitos questionem o que realmente vive nas águas geladas de Flathead Lake. E se o abismo escondesse algo mais insano do que podemos imaginar? No extremo sul, nas águas congeladas da Antártica, pescadores japoneses relataram encontros com uma criatura humanoide conhecida como Ningen. O Ningen é descrito como uma criatura gigantesca, com aparência humana, mas com características aquáticas. Alguns acreditam que é uma espécie de monstro desconhecido, enquanto outros dizem que tudo não passa de um mito moderno. Mas os avistamentos persistem e a verdade continua a se esconder no silêncio da Antártica. Será o Ningen uma criatura real, uma aberração das profundezas geladas, ou mais uma lenda que se alimenta do medo e da curiosidade humana? O mistério permanece, tal como as criaturas que habitam as águas mais remotas do planeta. Monstros, criaturas que habitam não apenas o imaginário humano, mas as profundezas imensuráveis do nosso mundo. Seriam eles produtos da fantasia ou testemunhos de um mistério que ainda desafia nossa compreensão? Talvez nunca saibamos a verdade por completo. O oceano é vasto demais e suas profundezas impenetráveis. Para cada criatura que conseguimos identificar, novas lendas nascem. E para cada monstro que aparece nas histórias, outros permanecem ocultos, guardados nas sombras do abismo. E se no fundo, o maior mistério não for o que está no mar, mas o que o mar está nos dizendo, algo que talvez nunca entenderemos? Porque no final das contas, o que é mais aterrador? Aquilo que você consegue ver ou aquilo que você jamais conseguirá encontrar?